Papa Francisco, eleito nesse último conclave, no segundo dia, no final do segundo dia, né, de conclave. Eu tinha feito uma previsão de um conclave não tão rápido, mas não tão longo também. Fiz a previsão de que provavelmente na quinta-feira ou na sexta-feira nós já teríamos o Papa, o novo Papa. E foi uma surpresa grande, sobretudo para, eu diria, os meios de comunicação de um modo geral. Porque, pelo menos na Itália, né, onde eu acompanhava mais a imprensa em relação ao conclave e às congregações gerais que antecederam ao conclave, o nome dele não aparecia. Parece que apareceu num jornal, mas com, digamos, com muita, atrás, né, de muitos outros nomes. Então, realmente não, o nome dele não era cogitado. Mas, nas congregações gerais, então, começou a aparecer o nome dele, foi encontrando uma ressonância cada vez mais positiva, né, entre os cardeais e por, eu creio, para a alegria nossa, né, de toda a igreja. E ele foi eleito Papa, e aí a gente vê realmente a ação, né, do Espírito Santo, né, na igreja, que se serve de meios humanos, mas ele está trabalhando, está agindo, né, porque se fosse feito dentro dos cálculos humanos, certamente o Papa seria outro, né, pelas pesquisas, pelas bolsas, né, de Londres, certamente seria outro Papa, né, não seria o atual. Na história da igreja, 500 anos que a igreja está presente, né, na América Latina. Então, pela primeira vez nesses 500 anos, nós temos um Papa latino-americano, né? E novo também no sentido de que pela primeira vez aparece o nome Francisco, né? O nome Francisco, inesperado, mas o nome de Francisco veio à mente deles a partir, sobretudo, de um pensamento, né, de Dom Cláudio, que estava ao lado dele no conclave. Dom Cláudio era vizinho dele no conclave. E o Dom Cláudio estava bem ao lado do cardeal Bergoglio, né? E ali no momento, em várias ocasiões, creio que quando estava para se aproximar já a eleição definitiva, o Dom Cláudio falou para ele, não se esqueça, né, não, dos pobres. E ele então, aquilo veio à mente dele justamente a ideia do nome Francisco, que é o santo tão conhecido de todos nós, né, o santo da fraternidade, digamos, universal, o santo da natureza, né, o santo da simplicidade, o santo da pobreza, aquele que talvez mais visivelmente, né, entre aspas, mais visivelmente representou Cristo na Terra. Quem o conheceu, né, eu já o conhecia há um certo tempo, não me admirei muito da sua eleição. Acho que realmente foi uma escolha bem acertada, graças às orações de toda a igreja, porque o que houve de oração, né, digamos assim, nesse conclave, foram muitas. A gente via pela internet, pelas mensagens recebidas, as igrejas, as paróquias, todas em orações, no mundo inteiro. De modo que a ação do Espírito Santo foi uma ação suave, discreta, né? Como que aí escondida, né? Mas eficaz. Era tão simples, tão espontânea, tão natural, né, as suas atitudes, que numa dessas o chofer chegou para levá-lo, né, lá para Basílica São Pedro, lá para Capela Sistina. Ele recusou, né, o carro e logo subiu o ônibus, que estava logo ali parado onde estavam os demais cardeais. Ele aconteceu de eu estar na frente e vir logo para o meu lado, para o assento livre que estava ao meu lado. O meu secretário tirou uma foto que gerou o mundo, né, toda, mas justamente para mostrar, né, a simplicidade dele, a tranquilidade. Então acho que ele é muito ele mesmo, entende? Muito espontâneo, muito natural, o Papa, sem muito artificialismo, né? Eu acho que isso é uma das marcas dele, e acho que o nome que ele escolheu justamente é para caracterizar isso. O nome sempre para nós na igreja é uma missão, né? Sobretudo quando você troca de nome, né? Ele deixa de ser o nome de batismo para receber o nome de Francisco como Papa.
Então, com isso, ele quis dar uma mensagem ao mundo também, né? Quer marcar o seu pontificado pela simplicidade, entende? Pela naturalidade, pela aproximação com o povo, pela preocupação com a natureza, né? Com o criado, como ele lembrou numa das suas primeiras palavras, que São Francisco é o santo patrono, né, da ecologia. E eu acho que ele quer marcar seu pontificado assim, aberto ao diálogo com os membros de outras grandes religiões, com os membros de outras igrejas cristãs, um homem aberto ao mundo, né? Eu acho que ele quer marcar seu pontificado assim. Um homem que quer também conduzir a igreja sempre muito com a participação, não sozinho, mas com a participação dos bispos, entende? E com a participação mais, eu diria assim, mais efetiva, né, da própria Cúria Romana. Há muitas maneiras de exercer o pontificado, assim, abrindo espaço para a colaboração, né, dos bispos e de outras instâncias com o Papa, né, no governo da igreja. E o mundo hoje é tão complexo, né, as mudanças são tão grandes, né, tão rápidas, como dizia Papa Bento XVI, que ninguém conduz a igreja sozinho. Então, precisa de colaboradores, contar com colaboradores. E esses estão aí na igreja. Não há uma interrupção na igreja com a sucessão do Papa. Não há uma interrupção, né? Não é uma nova igreja que aparece, né? Evidentemente que não. É a igreja na continuidade, mas ao mesmo tempo uma igreja também aberta a mudanças, a transformações. Acho que isso é fundamental. O Papa lembrava que a igreja é um organismo vivo, e como todo organismo vivo se transforma, muda, se renova, né? Então a igreja também é esse organismo vivo, animado pelo Espírito Santo, que vai na sua marcha na história, se renovando, se transformando, procurando transmitir fundamentalmente o Evangelho, né, a todas as pessoas, numa linguagem mais moderna, mais atual, mais compreensível, renovando naquilo que é possível renovar-se, mas sem perder a sua identidade e a sua natureza. Isso é fundamental. Para mim foi uma graça muito grande ter participado de um momento histórico da igreja, primeiro caso depois de 500 anos de um Papa que renuncia, né? De modo que nós vamos ter aí, espero eu, né, um Papa muito querido, e certamente o seu trabalho, sua missão vai ser muito benéfica para a igreja, enfim, para toda a humanidade. E eu aproveitei para convidá-lo, né, para vir a Aparecida, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, e ele me disse que realmente guarda as melhores recordações de Aparecida, porque ele passou 20 dias, né? Como vocês sabem, na 5ª Conferência dos Bispos da América Latina e do Caribe, teve um papel, né, também importante na conferência. Ele foi o presidente da comissão de redação do documento final de Aparecida, de modo que, em grande parte, ali do trabalho foi fruto da sua participação, da sua capacidade. E muito interessante porque, certamente, Aparecida, o documento de Aparecida vai ficar mais conhecido a partir dele, né, agora. Por quê? Não sei se vocês observaram, qual foi a lembrancinha que ele deu para Dilma, foi o documento de Aparecida. Eu creio que ele tem na mente, né, no seu coração, muito esse espírito de Aparecida. E a questão da missão, a questão do discipulato, né, isso está no coração dele. Eu acho que Aparecida, de uma forma ou de outra, o documento vai influenciar nos seus pronunciamentos, no seu magistério, porque é um homem que, para nós, conhece a América Latina, entende? Então ele vai poder falar com conhecimento de causa, de modo que estamos aguardando. Claro, não temos uma confirmação oficial, né, da vinda, se será antes ou será depois, e qual a atividade aqui em Aparecida que o Papa vai realizar. Eu estou aguardando qualquer comunicação também do Vaticano a esse respeito. Mas estamos com muita expectativa e quase, diríamos, com quase mais do que esse desejo, né, com essa vontade realmente de que o Papa venha até nós. Será uma bênção para nós, né, para Aparecida, para os devotos de Nossa Senhora Aparecida, enfim, para todo o Brasil, a sua presença não só no Rio, mas também em Aparecida, e com um sinal muito significativo
porque visitar a Aparecida para o Papa, no caso, é quase que fazer uma visita a todo o Brasil, né? Porque aqui está a padroeira de todo o Brasil, a padroeira do povo brasileiro. É um jesuíta que, como todo jesuíta, né, recebeu na sua formação uma disciplina. Os jesuítas são conhecidos pela sua formação, né, intelectual, pela sua formação na disciplina, na obediência. Então é um homem muito sóbrio, muito sóbrio, digamos assim, com relação a ele mesmo, né, com relação a ele mesmo, muito disciplinado com relação a ele mesmo. Acostumado ao trabalho, à luta, a uma vida regrada. Eu acho que nos mostra isso, a sua maneira de ser, né? Nos revela essa sua personalidade. De modo que desejamos e rezamos para que ele faça seu governo tão bom, tão frutuoso, com o estilo seu próprio, né? Diferentemente do Papa Bento XVI, mas também tão frutuoso e tão benéfico quanto o pontificado do Bento XVI, que teve sua marca, suas características, né? Sobretudo do ponto de vista do seu magistério, dos seus ensinamentos, seus discursos, suas homilias, homem profundamente preparado, né, intelectualmente, de grande espiritualidade também, sem dúvida nenhuma, mas esse terá sua marca própria também, quem sabe, né? Na continuidade e ao mesmo tempo numa nova maneira, num modo de ser e da igreja também se apresentar ao mundo de hoje. Foram momentos muito especiais para a igreja toda. É o Papa Bento XVI que deixou o pontificado, como ele mesmo dizia, por falta de forças físicas, de forças de ânimo, de espírito, e diante das exigências tão grandes do pontificado. Num mundo hoje que passa por tantas mudanças, um mundo cada vez muito complexo, então ele se sentia sem forças, e ele dizia ainda que nos últimos meses, antes da sua renúncia, as forças suas diminuíram ainda mais, físicas e também forças de ânimo e de espírito. Por isso ele preferiu, diante de Deus, da sua consciência, livremente renunciar ao pontificado para entregar essa responsabilidade, essa missão a um novo pastor, a um novo Papa. E nós tivemos então essa surpresa, depois da renúncia do Papa Bento XVI, a surpresa de termos esse novo Papa eleito pelos cardeais reunidos em conclave, lá em Roma. Uma surpresa porque não se falava muito no seu nome, ou quase não se falava no seu nome. E surpresa também que nos trouxe muita alegria por vários motivos. Primeiro, é o primeiro Papa jesuíta na história da Igreja. Primeiro Papa latino-americano, depois de 500 anos da presença da Igreja em nosso continente. Primeiro Papa que traz o nome de Francisco, que para ele também significa uma missão também, para ele no seu pontificado. De simplicidade, de atenção aos pobres, solidariedade aos mais necessitados, de amor e carinho para com a natureza, para com o mundo criado por Deus. Um Papa, o Francisco era o santo, né, da fraternidade universal, diríamos assim. De modo que foi surpresa, mas uma surpresa agradável e grata, eu creio, para todos nós. Foi recebido logo que se apresentou na Praça de São Pedro, lá do balcão da Basílica de São Pedro, e nas suas primeiras palavras, ele foi acolhido com uma grande simpatia, com um grande amor, com uma grande alegria por quem estava lá e certamente representando, de certo modo, os sentimentos de todo o povo de Deus em todo o mundo que acompanhava aquele momento pelos meios de comunicação. Essa responsabilidade missionária em todo batizado, em todo cristão. Isso está bem dentro do documento de Aparecida, no espírito da Igreja Latino-Americana, como também eu diria no espírito de toda a Igreja, porque a Igreja é por natureza, por essência missionária. E eu creio que esse Papa vai dar um grande impulso à missão, sem dúvida nenhuma. A nova evangelização, isto é uma igreja voltada para aqueles mais distantes, mais afastados de nossas comunidades, esquecidos de nossas comunidades, que são aqueles que vivem muitas vezes nas nossas periferias das grandes cidades. Eu creio que ele vai dar um grande impulso missionário às nossas paróquias, para que as nossas paróquias se tornem verdadeiras redes de comunidades, unidas na fé, no amor, na caridade, na esperança, unidas ao pároco, unidas ao bispo diocesano. E também ele vai dar um grande impulso também à missão chamada de gentes, isto é, a missão junto àqueles que ainda nunca ouviram falar de Jesus Cristo, nem do seu Evangelho. Eu creio que
o Papa vai ter essa marca, esse novo Papa, no seu pontificado, de uma igreja realmente missionária, de uma igreja voltada para os mais esquecidos, para os mais distantes, de uma igreja voltada e preocupada com aqueles que nunca ouviram falar de Jesus Cristo e o Evangelho, que são milhões no mundo de hoje. Eu acho que a sua experiência de igreja na América Latina, a sua experiência vivida aqui em Aparecida, o documento da própria Conferência de Aparecida, certamente vão ter uma grande influência também no seu pontificado, sem dúvida nenhuma.